Atos capítulo 22. Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos. E eu quero pedir para você, com toda a gentileza, todo o meu amor, que você leia todo o capítulo 22. Medite nessa palavra maravilhosa, pense bastante. E a proposta é que você realmente gaste um tempo de leitura desta palavra. Aí depois você volta aqui no vídeo e confere com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões para a gente se inspirar e crescer, nos alimentar desta palavra gloriosa, a palavra de Deus. No capítulo anterior, Paulo estava diante da multidão raivosa e agressiva contra ele, e ele conseguiu a atenção daqueles judeus. E ele, então, nesse capítulo 22, começa a fazer o que ele chamou de sua defesa. Você vai encontrar um paralelo desta palavra, assim, uma similaridade quando Estevão foi também falar aos seus acusadores. E o início da palavra deles é semelhante. Lembrando que o apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão, o que deve, naquele momento, ter vindo na sua mente, que ele esteve lá e agora ele está no lado oposto, sendo agredido e falando aos agressores. É muito lindo o testemunho do apóstolo Paulo. Agora ele fala aos judeus. Eu, judeu como vocês, também tinha a mesma atitude de vocês. E esses sacerdotes, eles são testemunhas que eu perseguia os cristãos. Mas uma luz no céu me apareceu e a voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Jesus era quem falava com Paulo. E ele, naquele momento, ele dava o seu testemunho do seu encontro com o amado Senhor Jesus, que operou nele uma mudança tão forte, a ponto de perseguidor passou a ser perseguido. Naquele momento, ele dava o seu testemunho de como Jesus falava com ele e como ele conheceu então o verdadeiro Messias, aquele que é o sentido de toda a lei da palavra de Deus. Toda a lei de Moisés aponta para ele e ele conheceu Jesus. E agora Paulo pregava para aqueles homens raivosos e os fazia conhecer e saber que sim, Jesus salva, que sim, Jesus é o Messias, que sim, Jesus foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse evento, assim, de agressão para o apóstolo Paulo, estava acontecendo, já havia passado aproximadamente 20 anos que Paulo havia tido seu encontro com o Senhor Jesus. E aqui no versículos 17, ele começa a falar, né? Ele começa a contar que logo no início da sua conversão, ele estava em Jerusalém, no templo, orando. E o Senhor Jesus falou com ele.
para ele sair de Jerusalém, se apressar em sair, porque ali eles não iam receber o testemunho de Paulo a respeito do Senhor Jesus. Então, ele ele conta ali naquele momento que ele tentou até falar: Senhor, aqui eles sabem que eu era contra o Senhor, que eu prendia aqueles que eram a favor do Senhor. Eles sabem disso. E Jesus falou para ele: sai daqui, rápido, sai daqui. Então, vai para os gentios. Paulo demonstrou um amor, um carinho já desde o início da sua conversão pelo seu povo judeu. Ele queria falar para os judeus, mas Jesus falou: não, agora você vai para os gentios. E na hora que Paulo contou isso, a Bíblia fala que foi um alvoroço. Eles começaram a gritar, a pegar suas roupas, a pegar a areia, levantar a areia do chão, fazer uma confusão e pedir, aclamar contra a vida do apóstolo Paulo, que o tribuno foi obrigado a retirar Paulo dali, de entre aqueles judeus raivosos. E você vai ver no versículo 24 que o tribuno mandou açoitarem Paulo. Assim que através dessa tortura de bater nele, para ele falar que mal que ele tinha feito, por que ele estava sendo acusado. O tribuno queria que ele confessasse mediante ali ficar apanhando com açoites, sendo que Paulo estava sendo acusado injustamente. No versículo 25, cumpre-se a profecia do profeta Ágabo. Ele estava sendo, então, preso com correias. Porém, Paulo, enquanto ele estava sendo preso, ele dá a conhecer às autoridades que ele era cidadão romano. E o cidadão romano tinha, à época, direitos civis. Ele teria que ser devidamente julgado. Assim, teria que passar por todos os trâmites judiciais, não simplesmente já ser preso e apanhar. E quando ele falou que ele era cidadão romano, então as autoridades sabiam que ele falava a verdade, porque a pena para quem mentisse que era cidadão romano e não era a pena de morte. Então, quando Paulo falou aquilo, as autoridades ficaram temerosas. O propósito de Deus na vida de Paulo foi revelado logo no início da sua conversão. Está registrado na palavra de Deus, no livro de Atos mesmo, capítulo 9, versículo 15 e 16. O propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo seria, que ele ia ser um vaso escolhido do Senhor para proclamar o nome do Senhor perante os gentios, ou seja, a pessoas que não fossem judeus, povos de outras nacionalidades, a reis e também aos filhos de Israel, aos judeus. E o Senhor diz, lá em Atos capítulo 9, que ele ia mostrar para o apóstolo Paulo quanto ele deveria sofrer pelo nome de Jesus. A mensagem de Jesus, do Evangelho, do Novo Testamento, que Jesus, Paulo, os apóstolos pregavam, é o Evangelho da graça de Deus, em que todos devem ir ao Senhor Jesus
como estão, sendo pobres, ricos, escravos, livres, de que nacionalidade for. O Evangelho do Senhor Jesus é para todos, todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Paulo era considerado um indivíduo raro, um cidadão diferente, por ele ter sido um judeu muito importante, criado aos pés de Gamaliel, como ele mesmo conta aqui, mais uma vez para aqueles judeus ali, neste dia. E também ele era importante para os romanos da época, por obter, por possuir a cidadania romana. Então ele também era importante no Império Romano. Então, dos dois lados, ele tinha a cultura, ele falava grego, ele falava hebraico. Então, ele era uma pessoa que fazia parte do Sinédrio, que são as autoridades dos judeus. Esses mesmos judeus que ele estaria falando, no dia seguinte, porque o tribuno, ao saber que ele era cidadão romano, no dia seguinte ele soltou Paulo e chamou as autoridades dos judeus, o Sinédrio, para conversar com calma, porque eles queriam realmente saber a razão de tanta raiva que eles tinham do apóstolo Paulo. Então, essas autoridades que foram chamadas autoridades dos judeus, o Sinédrio dos judeus, Paulo, anteriormente, fez parte desse tribunal dos judeus. E o voto de Paulo era contado neste tribunal dos judeus. Então, ele vai estar em breve, no próximo capítulo, tendo a oportunidade de falar para esses judeus, dos quais anteriormente, entre os quais ele era parte daquele tribunal superior ali dos judeus. Então era um momento importante que a gente vai ver no próximo capítulo, que Paulo vai falar para o Sinédrio, mas também diante das autoridades romanas. Então ele vai ter a chance de falar ao mesmo tempo o seu testemunho do Senhor Jesus Cristo para as autoridades de Roma e as autoridades de Israel. Você já teve a chance de dar o testemunho da sua conversão para pessoas com quem você trabalhou, que conheciam você antes de você ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo? Para parentes seus que viam você de outra forma, mas agora, com essa nova vida, eles querem saber o que aconteceu, por que você está diferente, o que fez você mudar de vida. Então, todo esse impacto que a presença do Senhor Jesus causa de bom na nossa vida, o apóstolo Paulo fez questão de contar para os seus conterrâneos judeus, a fim de que eles pudessem crer no nome de Jesus e ser salvo. O apóstolo Paulo, ele fez questão de contar neste capítulo 22 o seu testemunho para persuadir os judeus. E mais na frente, no capítulo 26, ele vai outra vez contar o seu testemunho, mas desta vez testemunhar para os gentios.
Em Filipenses capítulo 3, Paulo dá o seu testemunho, mas para quê? Para o ensino, para o aprendizado. E em 1 Timóteo, na sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, mais uma vez, ele conta a sua história, mas desta vez para encorajar Timóteo e todos que tiverem acesso a esta carta que está registrada, você sabe, no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. E você conta o seu testemunho para os seus parentes, para os seus conterrâneos, para os seus amigos, para as pessoas que você encontra? Como você faz para contar o seu testemunho de vida e abençoar? Você pode também postar o seu testemunho em rede social ou escrever uma carta, um bilhete. Há muitas formas que você pode testemunhar e fazer conhecida a obra de Deus na sua vida. E se você ainda não crê no Senhor Jesus, você fala, eu queria muito ter um testemunho para contar. Começa agora. Faz essa oração comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero te conhecer. Eu entrego a ti o meu coração. Eu creio que o seu Filho Jesus é o Messias verdadeiro e Senhor e Salvador. Me dá essa experiência do novo nascimento. Salva a minha alma, escreve meu nome no livro da vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Com toda certeza, o Senhor Deus ouve a tua oração. E você vai ver que você vai ter muitos testemunhos para contar. O apóstolo Paulo, então, aqui, falando aos judeus, ele conta de como ele estava errado, embora achando que estivesse certo. Ele se achava certíssimo ao perseguir cristãos. Ele achava que era o que ele tinha que fazer mesmo. Até pegava a carta com os sumos sacerdotes das sinagogas para ir atrás destes cristãos. Mas ele viu que ele estava errado ao ter o encontro com Jesus. E ele estava declarando diante das pessoas que o conheciam, que o viram como ele era e que agora estão vendo que ele é do lado de Jesus. Ele é também um cristão. Ele, nesse momento, está defendendo a causa de Cristo. Uma conversão verdadeira implica muitas mudanças. Mudança de coração, de comportamento, uma conversão genuína, uma mudança de opinião e de pensamento. Implica abrir o nosso coração para Jesus e também vai implicar sofrimento. No mundo teremos aflições, mas Jesus falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Até a semana que vem. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.